Em Portugal, algumas histórias não estão apenas nos livros. Elas estão inscritas na pedra, sussurradas pelas águas das fontes e vivas na alma do povo. Esta é a história de um amor tão intenso que desafiou reis, precipitou uma guerra e se transformou em lenda. A história de Pedro, o herdeiro do trono, e Inês, a dama que se tornou rainha, após a morte. Tudo começou como um arranjo político. Em 1340, o infante Dom Pedro casa-se com D. Constança Manuel. Entre as damas que a acompanhavam, vinha uma nobre galega de rara beleza e encanto, Inês de Castro. Com a morte trágica de Constança, os sentimentos que Pedro e Inês nutriam em segredo puderam, enfim, vir à tona. O príncipe encontrou em Inês o amor verdadeiro, e ela nele, seu destino. Por anos, Pedro e Inês viveram um amor profundo, longe dos olhos da corte. Tiveram 4 filhos, fortalecendo seu laço. Mas essa felicidade era uma ameaça. Para o rei Dom Afonso IV e seus conselheiros, Inês era um perigo. Sua família, os Castros, eram poderosos e inimigos de Castela. Temiam que a influência dela colocasse Portugal em risco e que os filhos de Inês disputassem o trono com o legítimo herdeiro, o infante D. Fernando. A razão de Estado falou mais alto. Em janeiro de 1355, enquanto Dom Pedro estava ausente em uma caçada, os homens do rei encontraram Inês no paço de Santa Clara. Diz a lenda que ela suplicou por misericórdia, mas em vão. Ali, às margens de uma fonte, Inês de Castro foi executada. Seu sangue, conta-se, tingiu as águas para sempre. Quando Pedro soube, sua dor transformou-se em fúria impiedosa. A vingança de Pedro foi terrível. Guerrilhou contra o próprio pai. Quando subiu ao trono, caçou os assassinos de Inês e executou-os, arrancando-lhes o coração. Mas seu ato mais chocante ficou para a história. Ele mandou exumar o corpo de Inês, vesti-la com trajes reais e coroá-la como rainha de Portugal. A corte inteira foi obrigada a render homenagem à sua rainha morta, selando um pacto de amor para além da morte. No fim de sua vida, Dom Pedro I ordenou a construção dos mais belos túmulos do reino, no mosteiro de Alcobaça. Eles foram postos frente a frente, para que, no dia da ressurreição, a primeira coisa que vissem ao abrir os olhos fosse um ao outro. Até ao fim do mundo, diz a inscrição. E assim, a tragédia de carne e sangue se transmutou em símbolo eterno. Não é apenas uma história de amor. É a história de um amor que se recusou a morrer. A história de Pedro e Inês ecoou através dos séculos, inspirando poetas como Camões e Garcia de Rezende, dramaturgos e músicos. Mais do que um caso real, ela se tornou a encarnação portuguesa do amor proibido, do amor fatal. Uma história que nos lembra que, às vezes, os amores mais fortes são aqueles que a própria vida não consegue suportar.